Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo, a nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 13, caminhando para a reta final desse capítulo, hoje lendo e estudando juntos os versículos 24 a 27. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui finalmente nós vemos a afirmação categórica de Jesus acerca do momento em que ele voltar à terra. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nós lemos o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. O evento da vinda de Jesus será um evento singular, extraordinário e, pelos vários relatos da Bíblia, absolutamente inconfundível. Nada será sequer parecido ao evento que será realmente a volta de Jesus à terra. Será como um relâmpago que vem do Ocidente para o Oriente, assim nós lemos em outro trecho da Bíblia. Será algo extraordinário e, pelo que o texto de Apocalipse no capítulo 1 nos diz, ninguém vai perder esse evento. Não será algo que será contado de ouvido para ouvido, não será algo escondido, não será algo velado, não será como foi, por exemplo, a primeira vinda de Jesus, que foi apenas visível para alguns, a sua família ali, Maria e José, os poucos pastores que estiveram no campo, puderam testemunhar a chegada de Jesus, mas aqui todo o olho o verá, como nos diz o livro de Apocalipse, capítulo 1. E é no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 19, que nós temos o registro, o relato da vinda de Jesus ao mundo, quando ele vier para julgar as nações. E aquele texto diz que ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Jesus diz que ao final do período da tribulação, exatamente como nós vemos aqui no versículo 24, naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O que nós vemos aqui é o relato final daquilo que vai acontecer, um evento singular que vai preceder imediatamente a volta de Jesus. Então, quando o céu já estiver sem estrelas, quando o sol já tiver perdido a sua força, como nós vemos exatamente descrito ali no terceiro e último relato dos juízos de Deus sobre a terra, Apocalipse capítulos 15 e 16, os chamados flagelos ou as taças da ira de Deus, exatamente após esse período, justamente virá o Senhor Jesus. Então, os elementos estarão todos desfeitos, como diz o texto aqui, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, será algo extraordinário que ninguém jamais viu e não será mais visto, sem dúvida. Então, por isso, há uma enorme diferença entre o que Jesus descreve aqui e aquilo que ele alerta no final do último trecho que nós estudamos. Quando alguém disser, olha ali o Cristo, olha ali o Messias,
não acreditem. É porque realmente a sua vinda será inconfundível, será inigualável. Então o verso 26 nos diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, ele virá do céu com grande poder e glória. O texto de Apocalipse diz que ele virá com milhares de milhares, com milhões de milhões de anjos, não é? O texto ali no livro de Apocalipse sugere um número incontável de anjos. Além disso, ele virá também com a igreja que terá sido arrebatada. Eu não sei qual é a sua posição, mas a minha posição é que eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista, não é? Ainda outro dia eu estava conversando com o nosso querido pastor Pedro, aquele do programa do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, e nós temos a mesma posição acerca da vinda de Jesus. Nós entendemos que a igreja será arrebatada, ela virá com o Senhor Jesus também. Mas aí você vai me perguntar, e então o que é que diz o verso 27? Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bom, nós cremos, eu creio pelo menos, que haverá santos, haverá crentes em Jesus que estarão vivos nessa época, e eles então serão ajuntados pelo Senhor e estarão todos com Ele. A igreja que terá sido arrebatada virá com o Senhor na sua volta, e aqui na terra se ajuntarão a eles o restante daquele que é o povo de Deus, seja os judeus que estiverem vivos na época, seja aqueles que ainda estiverem vivos, que sobreviverem. Lembrando que o próprio Senhor Jesus disse que se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, dando a entender então que alguns sobreviverão mesmo a esses eventos tão adversos e tão cataclísmicos. O fato é que o versículo marcante aqui é o versículo 26. Verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele virá a segunda vez, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Jesus voltará. Isso é certo, isso está predito na Bíblia, está previsto pelo Senhor, foi avisado, foi comunicado aos santos da igreja na época de Jesus, está sendo comunicado a nós como um evento líquido e certo. O Senhor Jesus voltará. Exatamente como nós vemos ali no primeiro capítulo de Atos, quando Jesus é assunto aos céus e os anjos então avisam os seus discípulos: varões, não fiquem aí de braços cruzados. Este mesmo Jesus que viste subir voltará segunda vez. E meus irmãos, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, ele voltará em grande poder e glória. Ele não virá mais como um bebê. Ele não virá mais em forma humana frágil. Ele não virá mais para se submeter às leis deste mundo. Ele virá com grande poder e glória. Ele virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, o soberano. Ele virá como juiz, aquele que trará aquela espada aguda que sai de sua boca para dizimar as nações, como nós vemos descrito em Apocalipse capítulo 19. Sua vinda será extraordinária. Sua vinda, como já dissemos, será inconfundível. Não vai haver ninguém que não vai saber e que não vai reconhecer. E naquele dia, como nos diz o texto de Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aquele grande dia que é aguardado, que é esperado por nós, os santos da igreja, e que sem dúvida deve ser esperado por você, querido ouvinte, querida ouvinte. E
Talvez, se você que está me ouvindo nesse momento ainda não tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus, ou se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que ainda há tempo para voltar. Ainda há tempo para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ainda há tempo para entrar nesse grupo que vai aguardar a vinda do Senhor Jesus e que estará com Ele naquele grande dia. Ah, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que a vinda do Senhor Jesus não te pegue despreparado, mas como o texto que já estudamos antes e como o próximo que vamos estudar, que Ele te encontre preparado, que Ele te encontre vigiando, porque é assim que o Senhor Jesus quer nos encontrar, preparados, prontos para a sua volta. Nós estudaremos mais um trecho, o último trecho do capítulo 13, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.